Assim como acontece com o tabaco, as bebidas açucaradas também podem conter advertências sobre o uso abusivo. Pelo menos é essa a ideia do projeto de lei que está em discussão no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais. Acompanhe. A obesidade no Brasil tem crescido muito nos últimos anos, principalmente no público infantil. Então, o Ministério da Saúde realiza diversos inquéritos para fazer o diagnóstico da obesidade no país, não só em crianças, mas em adultos também. Em crianças menores de 5 anos, o último inquérito nacional foi realizado em 2006 e avaliou que a prevalência do excesso de peso, já em 2006, ela era muito mais prevalente do que o baixo peso e a desnutrição. Inquéritos mais recentes, que avaliam o estado nutricional das crianças que frequentam o Sistema Único de Saúde, já mostram que a prevalência do excesso de peso em crianças de até 5 anos é próximo de 20%. Assim, em crianças de 5 a 9 anos, 30% das crianças no Brasil já estão com excesso de peso. E dessas, em torno de 15% a 16% já têm obesidade. Quando a gente olha para os adolescentes, aproximadamente 20% deles têm excesso de peso. Quando nós olhamos para a população adulta no país, recentemente o Ministério da Saúde realizou a Pesquisa Nacional de Saúde, e que mostrou que mais de 50%, ou seja, quase 60% dos adultos no Brasil estão com excesso de peso. Então, isso já se reflete, ele começa na infância e vai se agravando conforme o ciclo de vida. E quando chega na fase adulta, então, a cada 10 brasileiros, 6 já apresentam excesso de peso. Em 2011, foi lançado um plano de enfrentamento para as doenças crônicas no Brasil. E esse plano tem como meta reduzir a prevalência da obesidade em crianças, reduzir a prevalência da obesidade em adolescentes e deter o crescimento da obesidade em adultos. Além disso, o governo brasileiro elaborou uma estratégia intersetorial para a prevenção e controle da obesidade no âmbito da CAISAN, que é uma câmara que reúne 19 ministérios para conjugar esforços intersetoriais para a prevenção e controle da obesidade, que são ações que discutem, que aumentam a disponibilidade do acesso aos alimentos saudáveis nos territórios. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 40 mil unidades básicas de saúde que desenvolvem ações que contribuem para a prevenção e controle da obesidade, que vão desde a promoção do aleitamento materno, ações no âmbito da escola, que é o Programa Saúde na Escola, que está em quase todos os municípios do Brasil, em que as equipes de saúde desenvolvem ações junto com as equipes de educação para promover alimentação saudável e ações para promover cantinas alimentares saudáveis, cantinas escolares mais saudáveis, para que as crianças, de fato, tenham acesso a alimentos mais saudáveis. A Anvisa ela tem uma competência legal de controlar, regulamentar e fiscalizar os alimentos e bebidas. Isso está previsto na sua lei de criação, na Lei 9782, e a Anvisa ela faz isso por meio de resoluções dos regulamentos técnicos ou resoluções da diretoria colegiada. A gente tem duas normas que eu gostaria de citar, que é a Resolução 259 de 2002 e a Resolução 360 de 2003. A primeira resolução, ela traz regras gerais para a rotulagem de alimentos. Então, ela fala o que cada alimento embalado tem que ter no rótulo. Lista de ingredientes, prazo de validade, a empresa fabricante, quais são essas informações obrigatórias. A RDC 360... ela traz as obrigatoriedades em relação à rotulagem nutricional. Aquela tabela que a gente costuma ver cheio de números nos rótulos, ela é regulamentada por essa resolução, que diz quais são os nutrientes que têm que obrigatoriamente ser declarados nos rótulos dos alimentos. Essas duas normas, elas são harmonizadas no Mercosul, nesse bloco econômico. Então, existe essa necessidade de alterações na rotulagem, tanto geral quanto nutricional, que seja discutida no Mercosul e consensuada para que a gente tenha um regulamento que posteriormente vai ser internalizado pelo Brasil para que tenha a norma vigente. E aí, fazendo uma análise mais propriamente dita da proposta do projeto de lei, primeiramente, o projeto ele se propõe a regulamentar as embalagens de bebidas açucaradas, alterando a Lei 8918, que é a lei que fala de bebidas. Só que essa lei ela não traz com muita clareza, ela não tem a definição do que são as bebidas açucaradas. Então, como não tem, inclusive, em regulamentos do Ministério da Agricultura,
Esse escopo muito amplo do projeto, ele pode trazer algumas dúvidas, inclusive se o açúcar é um açúcar adicionado, se é um açúcar natural. A gente tem muito açúcar nos sucos de frutas naturais. Então, o que são as bebidas açucaradas? Né? Existe um mínimo de açúcar que tem que ter para considerar uma bebida açucarada? Em relação à necessidade de informar o teor calórico, eu faço uma ressalva que a Resolução 360, que trata da rotulagem nutricional, ela já obriga isso. E a Anvisa está trabalhando como prioridade nessas normas de rotulagem nutricional e na rotulagem geral da agenda regulatória. A Anvisa, ela compreende e apoia o mérito desse projeto, né? Toda a discussão em relação às doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente entende que, do jeito que está, ele é muito restrito, muito focado em bebida. Bebida não é o único problema, né? Os alimentos processados, que têm essa quantidade de açúcar, também são problemas. O açúcar não é o único problema, a gente tem problema com sódio, com gordura trans, com gordura saturada. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia apoia a ideia, aplaude a ideia dessa questão do projeto de lei do Senado número 8/2015. Nós somos absolutamente favoráveis à questão da regulamentação. Queremos que isso se expanda a outros tipos de alimentos infantis, né? Somos favoráveis, sim, a implementações de que o Estado, no caso a União, invoque mais a questão de fazer com que a população entenda a importância desse tema, regulamente não só a propaganda, mas também a questão da prática da alimentação saudável e da prática de atividade física. Nós consideramos que é extremamente importante esse projeto de lei, pelo menos é o início, né? Apesar de estar na resolução da Anvisa, mas um projeto de lei ou uma lei, ela tem, infelizmente, no Brasil, ela tem uma conotação muito mais forte do que uma resolução, apesar de entender que a resolução da Anvisa tem o mesmo patamar, às vezes, que algumas legislações, obviamente que todas não, mas é importante a gente estar trabalhando na linha de conscientização da população. Um posicionamento importante da ABESO é o quanto essas medidas de rotular os alimentos, elas vão ter impacto na sociedade. Então, a gente enfatiza que é importante que seja feito estudos com esse impacto. Então, estudos epidemiológicos, a presença de um epidemiologista mesmo, que avalie a prevalência de obesidade antes e após as medidas, se esse projeto de lei for aprovado. Certo? Então, em conclusão, a ABESO é a favor desse projeto de lei, sendo que vai ser importante para o controle da obesidade no país. Acredito que o que foi colocado aqui já nos dá subsídios suficientes para aprimorar o projeto, para evoluir no sentido de buscar uma saída que seja uma saída que venha a contemplar não só a questão da saúde, que eu acho que é a mais importante, mas também ver a forma de implementar isso no meio empresarial. Eu só perguntaria se esse projeto poderia prejudicar os acordos que nós temos com a Organização Mundial do Comércio e também com o Mercosul. Do ponto de vista da Anvisa, a gente vê um obstáculo. As normas gerais de rotulagem e de rotulagem nutricional e de declarações de informações nutricionais complementares, que é o caso de baixo em açúcar, não contém açúcar, elas são harmonizadas no Mercosul. Então, existe uma discussão, existe necessidade de se ter um consenso, publica-se uma norma no Mercosul e, posteriormente, o Brasil internaliza por meio das resoluções da Anvisa. Essa discussão, com certeza, colocará o Brasil no protagonismo da discussão desse assunto na América do Sul. Eu penso que se amanhã ou depois qualquer dono de empresa de bebidas açucaradas, seja suco ou seja refrigerante, ela quiser, de repente, fazer por deliberalidade, colocar na embalagem, olha, esse produto aqui, ele contém mais açúcar, ou quiser fazer algum alerta, eu não vejo como ou o Mercosul, nem a própria Anvisa, dizer como ele deve fazer vamos dizer assim, a publicidade ou o design da sua marca. Mesmo que fosse contra o Mercosul. Eu faço uma pergunta aqui. Nós vamos ficar nos envenenando por causa de uma norma do Mercosul? Nós fizemos uma consulta aqui
assessoria jurídica do Senado, também ao Ministério da Indústria e Comércio, que tem que cumprir a legislação do Mercosul, e o nosso parecer foi em cima disso. É um tema muito amplo que precisa ser discutido com a legislação que possa, de alguma forma, ir no fundo da legislação e fazer uma complementação do projeto do nobre senador Zé Medeiros. Então, eu não discordo da iniciativa e também do propósito dele de fazer uma prevenção da obesidade. Mas essa foi a questão que nós levamos aqui em consideração, somente a parte da legislação que rege o Mercosul. O debate é bom, e a gente começar nessa questão das bebidas açucaradas já é um avanço. A pessoa fala, não vai resolver, é um avanço. Eu quero que saiba que o pessoal da Anvisa, todos que estão aqui, que o Parlamento é parceiro para fazer esse debate. Eu acho que o importante é nós debatermos. No próximo bloco, quando a propaganda faz bem ao negócio, mas não à saúde. Uma criança na primeira infância, ela tem mais tempo de televisão do que tempo em escola.